Chegada à presidência do Instituto foi natural. Processo natural decorrente do grupo que nós tínhamos na época no Instituto, do trabalho que nós tínhamos à época no Instituto, da comunhão de ideias em relação ao Instituto, e cheguei à presidência, como disse há pouco, como uma forma natural do desenvolvimento do nosso trabalho na época no Instituto. O Instituto sempre foi e continua sendo um braço cultural da Ordem dos Advogados. É o local onde os advogados se reúnem planejando principalmente atividades de cunho cultural. Tanto é assim que para o ingresso de um instituto é preciso que o interessado promova algum trabalho de ordem cultural, no sentido jurídico, para que ele possa então ingressar no instituto. Então essa é a ideia, promover a cultura entre os advogados do Paraná. A matéria de Direito do Trabalho ficou a cargo do professor Júlio Malhadas, já falecido, que tomou para si a organização desse encontro. Foi um encontro muito proveitoso, nós trouxemos a Curitiba várias figuras do direito do trabalho, juristas dedicados ao direito do trabalho, e realizamos esse encontro com vistas a estudos quanto à Convenção da Organização Internacional do Trabalho. Ressalto novamente que o Dr. Júlio Malhadas se empenhou e cabe a ele, por óbvio, o sucesso desse encontro. A par e passo a esse congresso sobre direito do trabalho, realizamos encontros caseiros. Eu chamo de encontros caseiros porque eram encontros feitos para os associados do Instituto, no qual palestrantes dentro da sua especialidade proferiam suas palestras, motivando discussões e debates a respeito de diversos assuntos. Dentre eles, eu lembro o professor Marçal Justen Filho, que discorreu a respeito do direito comercial, o doutor Eduardo Virmonde sobre direito sobre a Constituição e doutor Gon Filho a respeito do comércio exterior, isso dentre pelo menos 7 encontros que foram realizados durante a minha gestão. Esse congresso foi o primeiro Congresso Nacional de Direito Tributário. Eu diria a você que foi um sucesso absoluto. Naquela ocasião, realizado esse congresso nos auditórios da PUC, nós trouxemos a Curitiba as figuras exponenciais da área tributária, dentre eles o professor Geraldo Ataliba, já falecido, o professor Antônio Celso Bandeira de Bello, o doutor e professor Ives Gandra da Silva Martins, dentre outros tantos amantes do direito tributário. Somando-se a estes, algumas figuras expressivas aqui de Curitiba. Menciono aí o advogado Augusto Prolig, menciono também o advogado Geroldo Auer, que à época dedicavam-se ao direito tributário. Foi um sucesso estrondoroso esse primeiro Congresso Nacional de Direito Tributário realizado em Curitiba. O Instituto dos Advogados sempre agiu com parcerias dentro da sua área de atuação. E, por óbvio, a Universidade Federal do Paraná, através de sua Faculdade de Direito, uniu-se ao Instituto dos Advogados e realizamos esse congresso, através do qual nós trouxemos o então Procurador-Geral da República, Sepúlveda Pertence, depois Ministro do Supremo Tribunal Federal, que, junto com outros tantos, entre eles Aguimar Arantes e Gilberto Canto, proferiram uma série de conferências a respeito também do direito constitucional e do direito tributário. Menciono por igual não só a vinda do desembargador, do ministro, então ministro Sepúlveda Pertence, também do ministro Moreira Alves, à época ministro do Supremo Tribunal Federal, que esteve conosco aqui no Instituto proferindo pelo menos 2 palestras na ocasião. Eu diria que tudo é questão de merecendência. Na verdade, essas pessoas escolhidas, merecidamente, deveriam ser de alguma forma homenageadas. Homenageadas pelo seu trabalho, pelo seu cuidado,
pela sua seriedade, principalmente no trato das coisas do direito. Por isso é que o Instituto homenageou o professor Altino Portugal Pereira, professor da Universidade Federal do Paraná, professor de Direito Civil. Por sinal, foi meu professor na época. Também meu professor e professor de Direito Penal, o então desembargador Adson Moraes de Castro Veloso, penalista, desembargador do nosso Tribunal de Justiça, somando-se a eles o professor Egas Dirceu Muniz de Aragão, professor de processo civil, autor de diversos livros, uma figura encantadora. Este ainda está entre nós. Graças a Deus, está entre nós. Não estão também mais o Dr. Manuel de Oliveira Franco, advogado, figura proeminente na Ordem dos Advogados, e também o professor Rubens Requião, professor de Direito Comercial da Faculdade de Direito de Curitiba, aliás, da Universidade Federal do Paraná, também advogado ilustre, cuja descendência continua aqui no Instituto. O filho dele, mais velho e de mundo, Requião Filho, foi nosso presidente aqui do Instituto, e uma figura que merecia, a exemplo de todos os demais, esse título de sócio benemérito. O professor Vieira Neto, muito mais advogado Vieira Neto, sempre foi uma pessoa de discutível interesse na advocacia do Paraná. Por que discutível interesse? Porque, além da sua enorme cultura, da sua desenvoltura profissional, ele tinha tendências políticas que, à época, eram muito questionadas. Tanto é assim que, a época em que assumiu o governo militar no Brasil, ele foi perseguido, ele foi preso, ele sofreu na mão desses então governantes, mas sempre manteve a sua altivez, sempre manteve a sua postura profissional e ética. E teve tempo até de escrever um livro. Nós achamos, na ocasião, que o professor Vieira Neto deveria, de alguma forma, ser homenageado pelo Instituto. Não só porque era membro do Instituto, mas porque ele projetou no Paraná e no Brasil inteiro a figura do advogado sério. Não importa a tendência política, não importa a ideologia política, o que importa é a atitude como pessoa e como profissional. Por esta razão, o seu livro, O Risco e a Imprevisão, mereceu, então, que nós fizéssemos a impressão do livro e o seu lançamento na ocasião. Isso foi pelos idos de fevereiro, se não me engano, de 89. Só devo mencionar que, na época da minha gestão, o meu vice-presidente, Mário Dinei Bittencourt, que ainda está entre nós, e que depois assumiu a presidência do Instituto, sempre foi uma figura de colaborador extremo. Eu não canso de repetir que o Mário Dinei Bittencourt era o esteio do Instituto. Pau para toda obra, no dizer popular. Não tinha medo de trabalhar, não enfrentava qualquer situação, e por esta razão, que o Mário Dinei, somado aos demais integrantes da minha diretoria, e diga de passagem, praticamente todos eles, membros da minha diretoria, tornaram-se presidentes do Instituto, mais tarde. Tudo isso comprova o trabalho que eles tiveram e que proporcionou, posso dizer sem falsa modéstia, que essa gestão tenha sido, na realidade, um belo sucesso.